começo do segundo semestre. O encontro é gravado para fins de documentação, tá, gente? Vocês fiquem tranquilos, não sai desse ambiente aqui. Enfim, como eu estava falando, além dessas ações com os podcasts e com as visitas e as intervenções que vão ser produzidas a partir das próprias histórias dos podcasts, tem esse programa que é o Ouvinte Conta a Sua História. E também futuramente a gente vai adaptar duas das peças do repertório do grupo As Meninas do Conto para esse formato de podcast. Né? É uma coisa que, uma pesquisa que começou muito a partir um pouco da condição que nos foi imposta pela pandemia, né? Mas sem dúvida uma pesquisa de comunicação, né? Para a gente continuar conversando aqui com o Exu, é muito importante e muito, é, enfim, que nos está dando um desafio muito grande, né? A gente está aprendendo muito, então o bacana é sempre poder avançar, apesar de ser um grupo que já tem uma história tão grande, a gente poder pesquisar outras coisas, aprender outras coisas, e é com esse desafio que a gente está se deparando. A gente sabe que todos vocês, aqui também presentes, nos diversos ambientes que cada um frequenta, também enfrentaram não, enfrentam, né? Estamos enfrentando esse desafio que essa situação nos impôs. E todo tempo de ruptura, todo tempo de crise, digamos assim, sempre nos apresenta uma oportunidade boa de jogar fora aquilo que mesmo antes já não servia, né? E tentar buscar o novo, e tentar achar uma outra forma, né? E nesse sentido a gente achou muito importante fazer essa conversa também, para que a escuta fosse sempre uma via de mão dupla, como deve ser, né? Como deve ser, tá? Então, a gente vai ter mais tempo um pouquinho para conversar. Esse assunto é muito extenso, sem dúvida. Hoje é o primeiro de uma série de 3 encontros, né? Cada encontro a gente também vai ancorar em uma das produções que a gente está desenvolvendo, mas a gente também entende que a partir desses encontros a gente vai poder desdobrar assuntos e passar por lugares diferentes. Mas enfim, é pouco tempo para muita escuta. Eu vou ficar quietinho um pouco agora e vou devolver a bola aqui para a querida Joyce conduzir aí a primeira atividade. Então, bora lá, gente. Eu vou pedir, por favor, né, para quem puder, deixar a câmera aberta, né, trazer aqui a presencialidade, né, porque você já está num quadradinho. Eu acho que a gente vem cada vez mais, né, a gente precisa buscar os olhos, né? Buscar os olhos, buscar os nossos cosmos sentidos, né? Como diz as filosofias africanas, né? Esse aprender, engolir o mundo a partir das nossas cosmos percepções. E aí, como a gente já se apresentou, mas a gente também quer saber quem é que está aqui nessa roda, né? Nessa gira, vamos propor assim, de uma forma diferente essa apresentação, tá? Eu não vou explicando muito, porque eu também não gosto muito de explicar muito. Eu acho melhor que a gente comece a abrir esse campo dos sentidos, do sentir, e na medida que eu vou falando aqui, a gente vai entendendo. Eu vou pedir, por favor, para que vocês sinta bem os pés no chão, sinta bem os pés no chão, alinhe bem a coluna, e para que a gente possa começar, né, nessa chegança, né, trazer também o nosso corpo, a presença do nosso corpo. Respire. E vamos começar a ouvir os sons que estão em nossa volta, assim. Tudo que está em nossa volta. Não se fixa muito, mas perceba esses sons. Quem quiser pode fechar os olhos, vai respirando, vai percebendo estes sons. Os que estão próximos, os que estão mais distantes. Vai percebendo esses sons. Conectando esses pés aí no chão, sentindo as raízes, sentindo essa coluna ereta, trazendo uma grande copa de árvore. As raízes e essa copa, escutando o som.
E respira. Quais são os sons mais próximos, os sons mais distantes, enfim, vai percebendo esse som. E respira. E na medida que eu vou percebendo esses sons vão tomando parte de mim, perceba qual é o seu órgão. Escuta aí também, né? Esse coração, fígado, estômago, esses sons internos. E respira. E aí, esses sons de dentro e os sons de fora. Os sons de fora e os sons de dentro. E respira. E aí, sinta também, né, esses sons de fora, escutem, né, esse som de fora, esse som de dentro, e sinta bem a presença desses pés no chão, né, com raízes profundas, e essa coluna numa grande copa, essa árvore, e respira. E aí eu vou voltando para cá com essas raízes, com essa grande copa. E aí eu vou me apresentar agora a partir de um som, vou eleger um som, né, que eu estou aqui nesse lugar, dizendo de onde eu estou, qual é o som que está mais presente aqui, da onde eu estou, quem eu sou, aonde estou e o meu nome, enfim, a gente tem esse tempo aqui. Então eu sou Joyce, eu estou no bairro do Bexiga, e aqui o que mais me chamou a atenção é que está tocando uma música que é muito tocada na comunidade do Heliópolis, que eu acho que acaba todo mundo percebeu, que é um arrasta-pezinho, e é o som que mais me invadiu aqui. E agora parou. E aí eu chamo alguém. Venha para a roda, Simone. Dizendo quem é você, qual é o som. Eu sou a Simone, eu tô no Butantã e o som que mais me chamou a atenção aqui são os pés da minha vizinha que tem 4 anos correndo aqui. Eu escuto ela correndo no andar de cima, brincando para lá e para cá. Chama alguém, Si, para essa roda. Então vou chamar a Lucila. Venha para a roda, Lucila. Oi, eu sou Lucila Bonina. Eu tô falando de Manaus, de um bairro residencial de Manaus, na zona Centro-Sul. E o som que me chamou e me invadiu, para falar a verdade, foi o som da narração do jogo de futebol do Flamengo contra alguém, que meu marido tá ouvindo, tá vendo na sala aqui ao lado, e da minha afilhada que está montando um jogo de um quebra-cabeças, que é de madeira. Então eu escutava o toque das pecinhas de madeira. Ai, que delícia. Lucila, traga alguém para a roda. Sônia. Sônia. Boa noite, eu sou aqui de São Paulo, da Vila Mariana, e modernidade, né? O som que me invadiu foi de um avião, passando muito longe daqui. Que bacana. É, faz parte, né? Ai, Sônia, traga alguém para a roda.
Lica. Lica. Oi, eu sou a Lica, eu falo de São Caetano. Eu estou num lugar muito silencioso, gente. Eu ouvi bem de fundo o barulho dos carros e um cachorro, mas não perto, longe, bem longe. Eu estou num lugar agora silencioso. Eu ouvi o silêncio. Que lindo, Lica. Traga alguém. Traga alguém para a roda. Priscila. Priscila. Oi, gente, boa noite. Estão me ouvindo bem? Que meu microfone está meio ruim. Bom, sou Priscila. O som que me invadiu foram dos cães. Aqui eu sou daqui da Vila Sônia e tem muitos cachorros aqui na minha rua, então esses foram os sons que me invadiram. Traga alguém para a roda, Pri. Esqueci, peraí. Helena. Helena já falou? Vem, Helena. Eu sou Helena, me apresentei no comecinho, teve gente que chegou agora. Eu tô falando de Campinas, e o som que me invadiu é o som da cozinha, gavetas fechando e ovos sendo fritos. Eita, nós, aí sim, hein? Chegou até o cheiro aqui, né? Ó, ovos sendo fritos, chegou até o cheiro. Helena, traga alguém para a roda. Cláudia Diniz. Cláudia Diniz. Olá, Olá. chamo Cláudia Diniz, estou falando aqui do Tucuruvi, e o som que chegou até aqui agora é porque toda noite eu alimento uns gatos aqui do meu bairro. E eu cheguei agora há pouco. Eles estão miando porque eles querem comida, né? Então é o som que chega toda noite para mim. Ai, que delícia, Cláudia. Delícia. Chama alguém, querida. Eu vou chamar o Marcelo Palmares. Venha, Marcelo Palmares, que esse sobrenome espetacular! Meu nome é Marcelo Palmares. Eu fui batizado Palmares numa roda de teatro. Eu sou ator do grupo Pombas Urbanas. E eu estou aqui na cidade de Tiradentes, onde nós temos uma sede, que é o Centro Cultural Arte em Construção. E o som que me invadiu foi o do meu cachorro me lambendo, que ele está aqui me lambendo desde que começou essa brincadeira. Esse aqui é o Pingo. E ao fundo eu estou ouvindo umas crianças brincando, jogando bola na quadra aqui do prédio, que devem estar muito divertidos, porque dá um som maravilhoso. Essas são as sonoridades que me invadiram nesse percurso. E eu vou chamar o Eric, que já se apresentou. Obrigado, Palmares. Eu conheço aí essa sede histórica aí do trabalho de vocês, muito legal, parabéns. Olha, eu estou aqui no Butantã também, perto da Simone, perto da Priscila. Ouço aqui também, é bem residencial, então eu ouço aqui crianças e cachorros. E eu vou chamar a Rossana. Tá mutada, Rossana. Põe o microfone. Aí eu fiz ao contrário, dava para ouvir agora. Tudo bem, eu sou Rossana. O som que eu escutei, eu moro perto de um parque aqui no Butantã também, é o Parque Luiz Carlos Prestes, bem em frente, assim, né? E, embora tenha o silêncio ali do parque, porque à noite o parque está fechado, eu escutei barulhos de carros passando. E do outro lado aqui também tem uma quadra com uma meninada jogando, igual o Marcelo Palmares falou, eu também escutei a meninada jogando vôlei aqui embaixo, né, na quadra. É isso. Obrigada. Agora eu indico alguém. Isso. Deixa eu ver aqui. Temos a Laura, temos a Rosana, temos o Wilson. Rosana, minha quase xará. Rosana.
Boa noite a todos. Eu escutei a geladeira, que é super alta, e aí que a gente percebe o quanto que ela é alta, né? Porque fica tão acostumado, e aí, naquele momento, ela me chamou a atenção. Eu falo de Santo Amaro, e o barulho do metrô também, ele alcança aqui muitas vezes. É isso, obrigado. Eu chamo o Regi. Regi. Reginaldo, Regi, estou falando aqui de São Paulo também, da região do Ipiranga, e o barulho que eu ouço é um barulho de panela de pressão, que provavelmente está cozinhando feijão. Ai, que delícia. Veio até o cheiro, olha lá. Ovo frito com feijão. Eita, nós! É Eu o ovo chamo frito a, da Helena e o feijão do Regis. eu chamo a Lília. Lília, venha para a roda, querida. Olá, boa Olá. noite, Boa bom ver noite. vocês. Eu ouço carro, gente, eu estou na Pompeia, eu só ouço carros, motos, carros, motos, carros, motos. É isso. Vou chamar então o Wilson. Oi, boa noite, me chamo Wilson, estou falando aqui próximo ao Grajaú, zona sul de São Paulo, e eu estava ouvindo os últimos capítulos da novela da Globo com meu pai de 86 anos. Que legal. Eu chamo a Tâmara. Tamara, Oi, gente, cadê? eu sou a Tamara, eu estou na Pompeia e apesar de estar de fone, eu escuto o ônibus que tem bem na rua da minha casa. Moro bem em frente ao ponto de ônibus. Tamara, chama alguém, querida. Temos a Eu Laura, vou- ainda não foi. Laura? Pessoal, tudo bem? Tudo jóia. Então, na verdade, foi um encanto para mim essa questão da narrativa digital, porque eu trabalho com os alunos do 8º ano, 7º ano, podcast, de uma escola ali perto da São Judas. E, na verdade, eu fiquei sabendo desses encontros através do e-mail, através da divulgação de vocês. E eu estou muito feliz de estar aqui. E a minha escuta, os meus ouvidos, né, eles são ligados ao flamenco, porque eu sou bailarina de flamenco. Então, eu sou muito ligada ao sapateado, à castanhola, aos pitos, ao carrom e a essa dança toda que me fortalece, me enriquece e me dá total consciência daquilo que a arte pode me proporcionar, né? Para todo mundo. Então, eu tô no flamenco, eu tô no taca, 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 taca. Delícia! Eu amo o flamenco. Eu não sei se vocês conhecem o flamenco, Sim. né? Na verdade, acho que tem muita gente que... É um universo muito paralelo, né? Maravilhoso. Então, sim, é uma fusão, né? Entre os árabes, ciganos, andaluzes, espanhóis, toda uma cultura que foi proporcionada também por causa do Camarón de la Isla, né? Que é o grande cantaor do flamenco. É isso que eu sou apaixonada. É isso que me encanta. É o flamenco. Ele canta el flamenco. Maravilhoso. É isso. Queria me apresentar como balaora, como... É isso. Maravilhoso. Tá, um beijo. Obrigada. Traga alguém para a roda. Temos ainda o que está aqui com o nome de GFAC. Ai, tem também... Eli, você já foi? Eli Marta? Eli Marta também ainda não foi. Então temos a Eli Marta. Cheguei agora, desculpa, cheguei agora. Vem, Eli, venha você então.
Então tá bom. Boa noite a todas, Boa noite. todos. Eu sou a Eli, eu estou aqui na Zona Leste, Vila Carrão. Eu não peguei o início, né? Estou só percebendo aí. Então, assim, não sei se vocês estão falando dos sons que conseguem ouvir de onde estão, né? Isso. Eu só ouço o meu gatinho correndo no corredor aqui ao lado do escritório que eu estou aqui, né? Que eu estou no escritório aqui de casa, e ele está correndo aqui na porta para querendo entrar, né? Mas se eu deixá-lo, ele derruba tudo aqui. Mas estou no silêncio aqui, tô zen aqui. Muito bom. Muito obrigada, querida, pela sua presença. Você consegue ver alguém para você poder chamar? Temos ainda o que está aqui com o nominho de GEFAC. A Fernanda... A Alice. Posso falar? Pode, Alice, venha. Não, eu gosto de gente assim aí, ó. Quer chamar? Não posso falar? Venha, venha. Boa noite, gente. Na verdade, meu nome não é da Alice, é da minha filha, mas eu não consegui mudar o usuário, que ela trabalha muito no Zoom. E meu nome é Lenita, eu moro em Perdizes, pelo que eu vi, tem muita gente na Pompeia, é perto, e eu trabalho numa escola da Prefeitura de São Paulo, faço um projeto de contadores de história, por isso o interesse, né, de falar com vocês, já conhecia, né, e o que eu queria, os sons que eu ouvi aqui é os sons que tem faculdade perto, o pessoal correndo para ir, mas o que eu vou falar é o som que eu não ouvi, tá? Porque, na verdade, o meu cachorrinho, sempre que eu estava dando aula online ou fazendo alguma apresentação, ele ficava sempre querendo chamar atenção, ou fazendo barulho, ou me cutucando o pé. E, infelizmente, ele faleceu na sexta-feira. Então, foi a primeira vez, né, que eu estou aqui sentada, e é estranho, parece que eu ainda estou ouvindo ele, sabe? É saudade. O som que eu estou ouvindo é de saudade mesmo dele. Então é isso, gente. Muito prazer, viu, de conhecer todos vocês. Prazer é todo nosso, querida. Venha para a roda, então, GEFAC. Está aqui com G, E, F, A, né? Deve ser alguma faculdade. Gente, boa noite. Boa noite. Estou aqui em Taboão da Serra. Eu estou me recuperando de uma infecção respiratória que eu tive e hoje foi o meu plantão no HIV, na clínica de pacientes terminais. Então, sempre que eu chego, eu coloco de música de fundo Ave Maria de Gounod para agradecer o que a gente pôde fazer por eles. E assim, é com enorme alegria, muito respeito, muita humildade, que eu preciso aprender com vocês e preciso que vocês ajudem no que puder. Inclusive, quando possível, eu quero profissionalizar vocês, a clínica, apresentar vocês assim que eu conseguir, para que vocês possam levar esse trabalho para o paciente terminal, tá? Porque é muito importante. Gente, trazer alegria, trazer esperança, se comunicar com o coração, é uma missão de Deus. Raríssimas pessoas têm o dom de vocês. Então, usem o bem das pessoas. Muito obrigada. Muito obrigada. Você está aqui com a gente hoje. Eu acho que só falta aqui, pelo que eu, né? Fernanda Cavalcante. Oi, boa noite. Meu microfone está muito ruim. Está te ouvindo bem. Então, eu sou Fernanda, de Cantagalo. Na verdade, sou do Rio de Janeiro, mas tem 2 anos que eu estou aqui no interior do estado, por conta da pandemia. Então, minha casa está lá e eu estou na casa dos meus pais, porque eles são idosos, eu vim para acompanhá-los, né? Nesse período, eles são idosos, não sei quando eu retorno. Mas aí eu ouvi um som neste ouvido
e neste outro som, né? Então, nesse som aqui, às vezes eu ouço 3, tá, gente? Às vezes um fone está numa coisa, outro fone está no outro, e às vezes eu ouço uma terceira coisa, dependendo, porque às vezes eu preciso. Então, no fone eu estava ouvindo, acho que o som que vazava da Joyce. E no outro eu estava ouvindo aqui a novela que o nosso colega lá estava assistindo com os pais. Aí, dessa vez, foram só esses 2 sons, porque dessa vez eu estou só vendo as meninas do conto. Embora eu estivesse na aula do conto, lá da Casa Tombada, embora eu estivesse numa atividade de uma reunião, embora eu tivesse que estar, né? Em todos esses lugares, hoje eu estou só aqui, nesse momento. Mas não tive jeito de ouvir 2 coisas. Mas é maravilhoso esse negócio da escuta, né? Porque como eu tinha que deixar o microfone aberto, né? Eu acabei participando da escuta de quase todo mundo. Ai, interessante isso também, né? Da gente, enfim, né? Bulir sobre isso. Bem, eu acho que falta alguém, pelo que eu tô... Vamos, Eric, pode falar. Ô, Joyce, não, eu queria aproveitar que eu vi que algumas pessoas falaram que estavam na Pompeia e eu esqueci de Isso. citar uma ação importante também do nosso projeto, que é o Contos e Caudos, que é uma reunião que a gente faz, onde contadores de histórias vêm se apresentar e a gente serve um caldo. E que durante a pandemia, quer dizer, isso já é um evento bastante tradicional do grupo As Meninas do Conto, e eu lembrei de falar justamente porque a gente está aí nessa região da Lapa, de Perdizes também, então quem estiver por aqui pode vir amanhã, que amanhã a gente vai ter a primeira edição presencial depois da pandemia, porque a gente teve que adaptar esse evento para a pandemia também, a gente fez ele virtualmente, o que foi muito interessante também, porque a gente pôde conversar com pessoas de longe, né? Como a Lucila, que está de Manaus aqui, né? Está aqui e está em Manaus ao mesmo tempo. Então é muito louco, a Fernanda falou disso também. A gente está e não está, né? Eu estou bidimensionalmente, aí eu estou na tela, estou na tua casa, mas não estou na minha, mas também não estou, né? Porque são muitas coisas ao mesmo tempo. Mas enfim, só antes de passar para outra parte, Joyce, desculpa, eu lembrei de falar dessa ação que é super importante e de convidar, claro, todo mundo. Como a gente está fazendo isso também através desse projeto, né, que é a Lei do Fomento do município de São Paulo, do teatro para a cidade de São Paulo, a gente a entrada é gratuita, tá? Então, quem quiser aparecer, só chegar lá amanhã, a partir das 8 horas, aqui na Vila Pompeia. Depois eu peço para a Tamara colocar aqui no chat o endereço direitinho para quem puder ir, tá? Obrigado, Bem, Joyce. todas, todos, todes devidamente apresentados, apresentadas, apresentades. Vamos lá, né? Vamos lá para o que viemos aqui de fato, que é de se conhecer, compartilhar, partilhar saberes e possibilidades que dê conta da nossa pluriversalidade das nossas existências. Então, Lica, já vai preparando aí o nosso podcast, mas só que antes, né? Vai preparando para já deixar, né? Assim que eu der a badalada do sino, você compartilha a tela. Mas antes disso, né? Já que a gente já se apresentou, bora aqui dar uma alongadinha nesse corpo, né? Trazer, porque é isso, gente, para escuta. Né? Para escuta é preciso também preparar, né? Porque escuta faz parte do corpo. Então, preparar esse corpo, vai escutando aí o que esse corpo precisa nesse momento aí, sabe? Que fez esse dia todo, né? Eu não sei como que foi a trajetória, a rotina de todo mundo. Ai, então vai dar uma mexidinha aí, uma mexidinha, vai escutando, né? Já vai praticando isso, colocando aí essa escuta aí desse corpo. Ai, o meu tá precisando aqui nas costas um pouquinho. Ai, bota aí, ó. Movimento, ótimo, no seu tempo. Bora entrar. Lica. O corpo tá barulhento, Lucila. Compartilhando, tela. Vamos escutar o nosso podcast
a menina que escutava o chão. E daqui a pouco a gente retorna, né? A gente retorna para a gente começar a bulir a respeito dessa história. Bora, Líria. As meninas do conto apresentam Mulheres que contam mulheres. Histórias de mulheres contadas através do nosso espelho e da nossa janela. O que elas nos contam hoje? Escuta! Estão escutando? Consegue escutar o chão? Consegue escutar as histórias que o chão tem a nos contar? Esse chão é de qual lugar? Qual será o momento em que as histórias irão se encontrar? Daqui, do chão que estou, eu posso escutar as vozes de muitas mulheres. Muitas vezes é preciso um grande esforço para conseguir escutar o nome. Porque o que os olhos não veem, os sons vão buscar. Escuta, escuta! Conseguiram! Conseguiram ouvir? Olha lá, olha lá! Josefa! Ouviram? Mais um, mais um! Maria Francisca! Mais um! Mariana! De qual chão elas serão? Tenho a sensação que quando escuto a história de uma, consigo escutar a história de muitas. De muitas. De muitas. Sa rufuni kanani chipochikapita na isa diatare o masaka isa na paya mena nipoyai nipaui. Ela tinha apenas 2 anos quando foi laçada na mata. Agora, adulta, a história que se recorda a partir desse momento. O momento que esqueceu o nome. Esqueceu a origem. Era. Ira. Na ânsia de encontrar a sua pertença, ela conversa com as árvores, com as pedras, com os rios. Muitas vezes ela se torna um grande pássaro e sobrevoa montanhas, o mar, o tempo. Houve um momento que ela descobriu que podia escutar o chão. Ela botava o seu ouvido no chão e escutava as pessoas que estavam enterradas. Algumas vezes essas pessoas lhe pediam coisas e ela procurava atender. Os pedidos geralmente eram coisas como pedido de desculpas a alguém, pedido de oração ou mesmo entregar algum recado.
Às vezes, esses pedidos eram mais difíceis, como desenterrar algum objeto ou pagar alguma dívida. Em algum desses dias, escutando e conversando com uma dessas pessoas que viviam debaixo da terra, na tentativa de juntar os cacos de suas memórias, ela perguntou se sabiam algo sobre ela. O que existiu? O que era o antes? Qual era o seu nome? E quando fez a pergunta, gerou uma grande ventania. E ela começou a girar, 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 e girou, girou, girou. E nesse girar, uma grande manifestação habitou o corpo. Aquela que não tem dono, aquela que é respeitada. Ela ouvia sua voz, mas não era ela quem estava falando. Era uma ancestral. Na Isaiá de Tare, o Massacá, Issa português, a na Paiá jesuíta, Mená Nipoá Ui. Então, ela dormiu para escutar. Na espiral do tempo, o agora acontece com o que já foi e com o que está por vir. Assim, tudo misturado e ao mesmo tempo. Essa ancestral, manifestada no presente, contou à menina que ela descende de um povo muito forte, de um povo muito guerreiro, de um povo muito sábio. O povo tucano. Nós vivemos na mata há pelo menos 3 séculos. Insá, Nicani Canani, de Poticapitá. Esse povo vive na mata por muito tempo às margens do rio Uaupés e seus afluentes, Tiquié, Papuri, Querari e outros menores. Na Isaiá de Tare, o Massacá, Issa português, a na Paiá jesuíta, Mená Nipoá Ui. No momento da invasão do território, foram vivendo, se relacionando com os portugueses, com os missionários. E em meio a tantas revelações, a ancestral lhe disse o nome que sempre esteve lá. O nome que percorreu por todas as veias e ressoou, vibrou por todos os ossos. Aira. E quando escutou o nome, a tristeza desabitou o corpo e as águas da alegria inundaram os olhos. Acabamos de ouvir A Menina que Escutava o Chão, história e música criada por mim, Joyce Jane Teixeira, inspirada pelos relatos da minha avó materna afro-indígena Mãe Lió. A língua que aparece em trechos da história é do povo tucano e quem traduziu foi o artista educador Anderson Caribaia, que descende da etnia tariana do 3º clã do Trovão.
Participação de Dona Cida do Portela e das atrizes das Meninas do Conto. Realização do grupo As Meninas do Conto. Aê! Aí agora, na medida que a gente escutou esse podcast, a gente pode começar a conversar, né, sobre as possibilidades que nós, educadores, educadoras, educadora, estamos bulindo aí, né, sobretudo nesse momento de pandemia, né, porque a gente ainda está vivendo uma pandemia, né, é importante que a gente diga isso. Esse momento de pandemia, as estratégias, as possibilidades que a gente pode começar a pensar essa educação, né, a partir de fundamentos que nos foram negados, né? Eu digo que nos foram negados porque quem está falando é um corpo negro, né? A partir de fundamentos que nos foram negados, como é que a gente pode trazer, levar isso para os nossos alunos, alunas e alunos? Enfim, eu acho que a gente pode começar a bulir aí e pode começar, gente, assim, entendendo que aqui não há coisas certas ou erradas. O que há, sim, é o desejo de que a gente, nesse conjunto aqui, criamos, né, coletivamente, possibilidades, estratégias de estarmos juntos, juntas e juntos, né? Com essas crianças, com esses familiares, com a escola, repensando a escola, enfim. Então o que o podcast te suscitou, o que essa história te suscitou, como você trabalharia. Eu acho que a gente pode começar por essas trocas, sabe? Por essas trocas, enfim. E aqui assim, tá? Eu vou dar vou dar duas, quem começar a falar eu vou chamar. Ai. Eu vou aguardando um pouquinho, né? Porque é isso, a gente acabou de ouvir. Então, nela é uma história que faz a gente, né? Leva a gente para um outro lugar. Mas bora, Fábio. Fábio, Wilson. Então é o Fábio, depois é o Wilson. O interessante é mostrar, mexer o sentimento com a natureza, ressuscitar isso, trazer isso numa linguagem acessível, usar os termos da nossa língua pátria, tocar no coração das pessoas que estão ouvindo, entender o que ela está escutando, o que ela ouve. Né? É como se nós tivéssemos que ouvir os nossos sonhos enterrados. E sonhos sem preconceito. E eu acho isso uma coisa muito bonita e muito inteligente. E a dificuldade é trazer uma história bonita e inteligente que atinge o coração sem preconceito. Tá? É a minha colocação. Muito obrigado. Obrigada a você. Wilson. Oi, eu não sou educador, eu sou regente de canto coral, sou ator, palhaço. E o que me remeteu aqui foi uma paisagem sonora. Então, se eu fosse professor, fantástico, se eu tivesse uma garotada, o que eu iria propor é, vamos pegar uma história que vocês viveram e contem para nós, e colocar todo o grupo para representar da forma que foi feito, onde a gente fecha os olhos e vai criando esses sons, né? Porque a vontade de ouvir a história é ouvir, não é assistir. Porque conforme você vai percebendo tudo o que está acontecendo, você vai sentindo cheiros que não tem, mas é muito doido, porque a visão nos trai muito. A gente quer ficar visualizando algo que não existe, que está dentro de nós. Então, eu acho que como educador, eu conversaria com o pessoal e vamos ouvir histórias. Dependendo daquela história, vamos criar essa história juntos, e eu acho que daria uma outra história bem muito mais interessante. Fica só a sugestão. Espetacular essa sugestão, porque é sobre isso. Enfim, vamos bulir um pouco mais para a gente conversar um pouco mais. Vai, Lucila. Não, eu queria primeiro falar de emoção. Assim, eu fiquei muito emocionada, né? Atualmente, eu trabalho... Eu sou professora da Secretaria Municipal de Educação em Manaus, mas eu trabalho com formação de professores. Eu trabalho aqui tem um centro, né? Tem um setor específico, e eu estou trabalhando exatamente com escolas ribeirinhas, escolas rodoviárias e escolas indígenas. E assim, quando falou a menina, né? Me veio a imagem da menininha Yanomami, que foi assassinada,
ontem, anteontem, né? E realmente eu não consegui me conter, porque o Fábio falou uma coisa muito bonita, isso da beleza. E como pensando na realidade dos povos originários, a gente precisa de falar disso com beleza, porque a realidade é muito crua, mas a gente também precisa falar da realidade com os alunos, né? Então, eu queria dizer isso, né, dessa emoção, mas também, assim, como a história, a narração, todo o trabalho artístico converteu também, que é uma história triste, né, gente? A menina foi, né, é uma história né, de desapropriação, quer dizer, de não saber o nome, de não, né, que é a história dos povos originários, que é a história dos povos que foram trazidos, né? Mas, ao mesmo tempo, que resgata a beleza disso, né? Então, esses dias eu estava lendo sobre literatura de autoria indígena, né? E exatamente tentando preparar sobre como levar isso para a sala de aula, não daquela forma folclórica, né? Ou exótica, né? Mas, assim, e não sei, me pareceu o podcast, né, a apresentação dessa história, uma forma assim tão, a palavra que vem, bonita, né, de trazer a história com a realidade que ela é, mas também com toda a riqueza que tem, né, da vivência do conhecimento da natureza, da ancestralidade e do resgate, né? Então, os teóricos que eu estava lendo, uma delas é a Julie Dorico, né? Que é uma Maravilhosa. Maravilhosa. Ela dizendo, né, que a literatura de oral ou escrita, né? Mas o estudo dela é da literatura escrita, né? Mas para dizer assim, né, como é fundamental o nosso trabalho pedagógico com as literaturas, né? De minoria, ela fala, né? Que a gente também leia com o nosso... Aí isso já é a minha conclusão. Também leia com nossos alunos que é uma literatura de resistência, que é uma literatura que representa um povo, uma coletividade. Então, a história da menina é a história do povo dela. Então, eu assim, sabe, eu acho que eu pegaria, né, assim, esboçando um trabalho aqui, né? Não sei se talvez antes, sabe, eu pediria assim para os alunos para eles ficarem atentos, para eles ouvirem durante uns 2 dias e a gente ir anotando ou ir recortando. Aqui, pelo menos na zona ribeirinha, zona rural, não tem muito acesso a jornal impresso, mas tem rádio, tem, né? A gente ia anotando quantas notícias tem ou circulam sobre os povos originários, sobre os povos indígenas, por exemplo. E a gente fazer uma coleção, sabe, assim, que tipo de notícias são essas? Que notícias a gente chega e analisaria com eles até a falta de notícias, sabe? Ou vamos na biblioteca, vamos ver, né, na biblioteca ou na sala de leitura, ou no que seja que a gente tem nas nossas escolas, quantos livros indígenas, de autoria indígena a gente tem? Quantos livros com histórias africanas a gente tem? Vamos fazer um cotejamento, né? Vamos fazer uma... Né? Por que será que tem mais? Por que será que tem menos, né? E aí a gente escutaria a história, né? E aí vamos fazer uma relação do que a gente observou no nosso mundo e a história em si, né? E aí eu acho que aí partir daí com eles uma criação artística, né? Até de conhecer que povos estão ali perto da gente, né? E não sei, foram coisas assim que, sabe, porque pensando nisso que a Julie Dorico fala, né, que eu concluí assim, é importante que os alunos saibam que é uma literatura, que é uma história que representa um povo, né, também, e que representa uma luta, isso, que representa uma luta, né? E olha que espetacular isso que você está colocando, né? Que a partir de uma história, a partir do simbólico, a gente pode trabalhar de uma forma... Porque é isso que eu acho que eu venho pulindo muito como educadora na escola, sabe? Essa caixinha, esse saber compartimentado.
E quando a gente escuta uma história, a gente fala de geografia, de história, de filosofia, de literatura, sabe? Né? Porque tudo isso dentro. E que é muito interessante, né? Porque eu acho que nós, como educadores, nesse sentido, a gente também fica observando o pluriverso, né? A partir de um saber. Então, assim, tô lá, com as crianças ribeirinhas e coisa e tal. Mas quantos pluriversos há dessas trajetórias, né? Olha só essa história me suscitou tudo isso. Então, olha a riqueza disso, sabe? Enfim, bulindo aqui, né? Porque é isso, né? A gente tá criando coletivamente, né? E como educador, e mesmo não sendo, ou sendo artista, ou sendo, enfim, sendo gente, como é que a gente quer caminhar daqui para frente? Porque é isso, gente. Estão insistindo que volte ao que era antes, mas não é mais o que era antes. Não é mais o que era antes. E aí, bulindo bem, o que era antes também não era bom. Então, a gente tem aí uma oportunidade de criarmos algo, né? Enfim, sei lá, tô trazendo aqui hoje, Cláudia, venha, Cláudia. Cláudia, você tá com o microfone desligado, amada. Aí. Agora foi. Foi. Então, na verdade, eu só queria falar um pouquinho sobre a questão da escuta mesmo, né? Sobre que eu trabalho com crianças com deficiência na rede municipal, né? E aí uma coisa assim que eu observo muito e que tem muito a ver com a escuta é que enquanto a gente não cria um vínculo afetivo com elas, a gente não consegue desenvolver um trabalho, dialogar com elas. E, às vezes, essa escuta, ela não é só pela oralidade, é pelo olhar, é pelo tato, entendeu? Ela tem várias formas de escuta, né? E eu percebo que, depois da pandemia, muitas crianças, mesmo as que não têm deficiência, elas vieram com muitos problemas psicológicos, assim. Todas as escolas, sem exceção, elas têm uma demanda muito grande de crianças com problemas psicológicos também, né? E tudo parte da escuta. Essa criança precisa ser ouvida, ela precisa ser acolhida. E a melhor, assim, e as histórias, né? Não só essa, mas é uma excelente forma de começar a criar esse vínculo também com essa criança, né? E aí ela começa, às vezes, a partir de uma história, ela começa a se abrir com você e ela começa a contar coisas da realidade cotidiana, né? Então, é muito incrível, assim, quando eu vi esse curso, né, só a palavra escuta já me chamou a atenção, só essa palavra, porque para mim ela é o começo de qualquer vínculo que você possa estabelecer, principalmente com uma criança. E é maravilhoso que você está trazendo, Cláudia, porque, né, você usou várias vezes a palavra vínculo. Vínculo. E vínculo tem a ver com afeto, né? E isso também é um desafio para a gente, educador, numa escola, né? Por exemplo, eu estou agora fazendo uma residência numa escola que tem 800 alunos. 800 alunos. Como criar esses vínculos? Como criar essa afetividade? Como saber da trajetória desse pluriverso que são essas crianças todas, esses adolescentes todos, né? Então, e aí, né, cada vez mais uma educação indo para o mecanicismo, né, para o conteudístico, para o mecanicismo. Como que a gente vai, né, como educador, né, buscar essas possibilidades, essas estratégias para criarmos vínculos? Porque a escola deveria ser esse lugar onde o ponto primordial é o encontro. É o encontro. É eu diante do outro. Nessa possibilidade, um diante do outro. E o que a escola, né, ela vem se transformando com tanta burocracia, com tantas demandas, com tantas... Enfim, né, coisas daqui. Estou só trazendo aqui coisas daqui para nossa gira. Tá não falando muito. Estão muito presas, inclusive os professores,
nas questões burocráticas. Exato. Quando, na verdade, eles prefeririam estar criando planos de aulas mais interessantes para sair fora dessa caixinha, mas é uma demanda burocrática muito, muito alta, né? E realmente a escola é o local de socialização da 90% das crianças e adolescentes, porque é ali, é nas comunidades que elas fazem os amigos e que às vezes ocorrem os melhores eventos da vida dela naquele período, entendeu? Exato. Exato. E aí, para a gente bulir, né? Para a gente bulir essa questão, porque assim, a gente não pode. Quando a gente traz, né, uma história como essa, a gente também está pensando também, quer dizer, todas as histórias, né? Mas desse projeto, assim, ela está meio que vinculada, né, ao currículo da cidade, às leis 10.639, 11.645, né? Então, por exemplo, trouxemos essa por conta das questões das leis federais, que, aliás, é a minha bandeira, né, de implementação dentro dos espaços públicos, educacionais e culturais, né? E aí eu fico bulindo, né? Porque, assim, essa escola, esse modelo de escola, a quem ele favorece? A quem ele serve? Sabe? Ele está servindo aos corpos e corpos, ou ele está servindo a um sistema? E, né? A gente já sabe essa resposta. E à medida disso, como é que a gente vai burlar para que a escola seja um lugar onde a gente fala, de fato, de pessoas, de gente, de estarmos juntos e não de servir ao mercado capitalista, ultraliberal, enfim, né? Mais coisas aqui, mais coisas aqui, mais coisas aqui. Rosana. Não, Cláudia, desculpa. Que a demanda também de crianças com deficiência está crescendo muito, principalmente no TEA, que é o transtorno de espectro autista. Então, a gente também tem que ter um olhar assim, a gente tem que ter um olhar muito amoroso, muito afetivo, muito acolhedor para essas crianças também, tá? Total, não, é porque é isso. Na medida em que a gente busca olhar para outras perspectivas de forma de pensar a educação, essas pessoas, elas não estão numa inclusão, elas pertencem. Sim, elas pertencem, entendeu? Não é nesse lugar, né? Porque é isso, né? Inclusão quer dizer que não era incluso, que estava excluído. Como assim? Não tem, sabe? Está aqui, é um direito, sabe? Então, quando eu começo a olhar para outras possibilidades, elas estão inclusas, elas pertencem, é uma de pertença que nós estamos falando. Né? E o quanto elas também nos colocam no lugar de deslocar, né? A gente precisa deslocar outras possibilidades de como criar essa conversa, de como criar esse aprendizado, enfim, sei lá o nome que se dá, o nome que o sistema dê para isso, mas assim, como que a gente vai estar com essa criança nesse lugar? Porque assim, uma sala de aula não dá conta, não dá conta, é sobre isso, né? Enfim, só para a gente bulir mais aqui. Venha, Rosana, venha. O seu microfone está desligado, querida. Desculpa. Imagina. Eu escutei essa história ontem e me tocou muito porque eu lembrei da minha tataravó, que foi sequestrada por... Entrou um bichinho aqui voando. Que foi sequestrada pelo meu tataravô português, e eu, junto com a minha filha, né, que, na verdade, mais partiu dela isso, de querer saber dos ancestrais, e buscar árvore genealógica e tudo mais, eu comecei a perguntar para a família, né, o nome dela. Então, quando eu escutei a sua história, falei, gente, que é isso? Que isso que eu estou ouvindo? Parecia que era para mim, sabe? Para minha filha também, porque a gente estava nessa busca, né? E quando a gente encontrou algum registro, não tinha o nome dela. O nome do meu tataravô. Só. Português. Sim. Então, assim, essa coisa do nome, né? O nome que é a nossa identidade também, né? E eu não sei meu nome. Até agora não descobri meu nome. Mas eu imagino a dor que ela passou de ser tirada de um lugar e, né, colocada em outro completamente diferente da cultura dela, enfim. E a minha bisavó, que era filha dela, essa sim eu conheci, né? Ela costumava falar uma coisa assim, era de uma sabedoria, como diz essa história. Ela dizia, se você tiver pelada e um homem entrar
você vai esconder primeiro o quê? Aí a gente, criança, né? Tudo de 4 anos, 5 anos. Ah, os peitos, vó. Aí ela, não, a perereca. Como é que chamava? Ela usava um nome lá que eu não lembro, mas que era para esconder, né, esconder primeiro ali. E uma vez eu sofri, quando criança mesmo, sofri uma violência, né? E a pessoa beliscou, era um amigo do meu pai, enfim, uma história paralela aí. Beliscou ali na popoca e eu achei aquilo muito estranho. Então, eu reagi. Eu lembrei da história da minha avó, minha bisavó sempre contando isso. Então, eu pulei, foi dentro do carro isso, meu pai deu carona para a pessoa, e ele, né? Aí eu pulei para o bagageiro. E eu tive uma reação, né? Eu falei, não, ele está mexendo num lugar que não é bom. Na hora eu nem pensei na minha bisavó, eu pensei que aquilo estava errado, ficou no inconsciente, né? Então, como essa história me tocou tanto, eu resolvi trabalhar com os meus alunos, com as minhas alunas. Hoje. Até me arrepio. Porque, assim, eu pedi para eles fecharem os olhos, a mesma coisa que você falou, e respirar primeiro, era um podcast, não tem imagem. Então, vamos lá, vamos, né? Fechem os olhos. E eles participaram, eu achei muito legal. Não, teve só um menino que ele não quis participar, porque eu falei que era sobre ancestralidade, eu não sei o que aconteceu com ele, acho que ele ficou muito tocado, talvez ele não conheça mesmo pai e mãe, né? E ele quis sair da sala e eu não, né? Como você falou, tem os prejuízos da pandemia, é muita dor, e a gente não sabe, às vezes, né? Para impor nada, e ele saiu, somente ele, e aí os que ficaram, participaram, mas só ele que saiu, na verdade, né? Todo mundo fechou os olhos, e aí a gente começou a ouvir a história, e eles foram se acalmando, eles foram relaxando, foram colocando a cabecinha na mesa, assim, e depois a gente fez a roda, né, de conversa, e eles foram falando das suas ancestralidades, contando suas histórias, até onde que eles conheciam, enfim, foi muito emocionante isso, e só para, né, contar essa experiência, e também quando você fala de deslocamento, Joyce, eu achei tão legal essa tua fala, porque eu estou dando aula à noite também, e é exatamente isso que está acontecendo, e isso está me trazendo um pouco de desconforto, por um lado, porque exatamente, a gente é cobrado, tem a burocracia, plano de aula, tem coisa para cumprir, é currículo paulista, não sei o que, e aí eles vêm para deslocar. Então, ontem eu trabalhei num plano de aula que eu ia, né? Fiz o roteiro, e lá não trabalhei isso, eu trabalhei o que eles queriam trabalhar. A menina me mostrou um trabalho que ela faz de picho, ela é pichadora, uma adolescente, e ela queria discutir sobre isso, todo mundo queria discutir sobre isso, e aí até dei ideia, traz cartazes para a gente pichar aqui na sala, né? Não, professora, isso está na ilegalidade, no dia que for liberado a gente não quer mais. Não é maravilhoso? Ai, que maravilhoso! A gente aprende muito, né? E é isso, tem que deslocar mesmo. E eles trazem, né? Então, sabe, examinando o que a gente tem que fazer. Eu acho maravilhoso sua fala, Rosana, porque tem uma filósofa que eu adoro muito, chamada Catiúcia Ribeiro, e que ela diz que se está deslocando é porque está no caminho certo, né? Porque o sistema colonial, né? O sistema colonial, ele tende a querer deixar tudo muito padronizado, certinho, encaixotado, né? Dá nome para tudo. E na medida que se desloca, que você tem que fazer a ginga de Nzinga, da rainha Ginga, que chegou aqui, né? A ginga, na medida que você tem que fazer a ginga, é o local que você está no caminho certo. Porque a vida, ela não é esse lugar onde você pode prever o tempo inteiro. Ela é imprevisível, o encontro é imprevisível. Eu não sabia o que era esse encontro até a gente estar se encontrando. Tá vendo? A gente está criando isso juntas e juntos, né? A gente tinha lá um roteiro que eu já mudei algumas coisas. Aquelas que falam, né? Aquelas que contam. Que eu já mudei algumas coisas, porque é isso. A gente vai vendo qual é a necessidade também do encontro, do olhar e coisa e tal. Então, é isso, sabe? Então, se está deslocando, é porque está no lugar certo, é porque a gente está na vida, está na ginga. É sobre isso. Finalizou, querida? Sim, obrigada. Sim? Imagina, obrigada a você. Eli, venha para a roda, Eli. Isso. Vocês conseguem me ouvir bem? Sim, sim. Então, eu vou puxar um pouquinho de cada um, porque quem vai ficando por último tem que fazer um arremate aí, né? Então, começando pelo Wilson, né? O Wilson falou sobre a questão da paisagem sonora, né? E me lembrou bastante um livro, não sei se vocês conhecem, que é O Ouvido Pensante, né? Sim. E nesse livro, que é muito bacana,
é justamente, deixa eu ver quem falou, acho que foi a Cláudia que falou, né, sobre a questão do afeto, né, disso, e eu acho que é bem legal isso, sabe, a gente começar por essa via, né, a via da escuta, para você não só de escutá-los, mas fazê-los escutar, porque o que acontece hoje, o aluno também não escuta, a criança, o adolescente, né? Ele também não escuta, e isso é, assim, terrível, né? Porque você, muitas vezes, até para você começar uma história, para você, né, fazer aquele envolvimento sensorial e tudo, né? Então, ele precisa desse trabalho, dessa percepção. Então, eu acho que é bem bacana. E você falou dos 800 alunos, né? E era o que eu tinha numa escola só, e eu trabalhava com eles manhã, tarde e comecinho da noite, né? Até assim, eu tinha projeto, além das aulas, tinha projetos também, né? E eu acho que, assim, o ganho que eu tive foi exatamente por essa via, né, que é a via do afeto. Então, para além das dificuldades, dos problemas que a gente estava falando, que as meninas estavam falando, acho que foi a Cláudia que falou também, das crianças com dificuldade, né, a gente está com esse momento mesmo que não tenham laudos ou coisas parecidas, e que aparentemente não tenham essa dificuldade fisiológica, assim, tem outras dificuldades que são de relacionamento, que são de outras esferas, né? Então, a gama de coisa é muito grande. E eles estão com uma impaciência, com uma coisa muito forte, né, agora. E eu acho que o afeto é a via, né? E eu estava vendo uma palestra com o Vonei Canônica, foi ontem, né? E ele estava falando sobre a questão também do criar histórias, né? Que hoje em dia, nesse governo, para criar as histórias, a gente também não está dando muita autonomia para a criança, né? Então, por quê? Porque existe uma fiscalização das histórias, né? Então, as histórias têm que passar por um crivo, né? Uma censura, mas que não é dita esse nome, né? Mas que precisa estar aquela criança que só tem contato com o bonzinho, com a coisinha, aquela coisa bem, né, cheio de normazinhas. E essa questão da ancestralidade, de conhecer a sua história, sabe, de conhecer a história da humanidade, até porque a história hoje está sendo revisitada de uma outra forma, né? Está se criando uns factoides aí com relação à própria história do mundo, de tudo, e as pessoas não sabem as suas histórias, né? Então, falando um pouquinho desse entrelaçar, né? Entrelaçando os sons, entrelaçando o afeto, entrelaçando as nossas histórias, né? Eu acho que é uma das vias, justamente porque você falou assim, a quem interessa, né? E a gente está exatamente com esse caminho, né? O caminho criar leis para que a gente monitore o professor, ele tenha câmeras, fiscalizações, ele não possa falar nada porque eu tenho um canal de denúncia, ele não possa falar nem de mitologia africana, porque você pode levar isso... Ui, ela caiu? Ah, eu acho que ela caiu. Ela caiu. Ah, que pena. Enfim, vamos dando continuidade para ver se ela volta. Será que ela voltou? Não. Não, ainda não. Não. Então, bem, ela vai voltar, né? Então, Eric, vem. Vem entrando. Ok. Bom, Lica, me avisa ela se ela chegar, tá bom? Olha, fiquei pensando nossa, que rico, que potente, gente, que bacana, assim. Muito mais do que a gente podia esperar. Fiquei pensando, né, sobre algumas coisas que foram faladas aqui. Eu queria só chamar a atenção um pouquinho para a fala do Fábio e do Wilson, porque quando a gente fala em ambiente de educação, a gente se remete direto ao ambiente escolar. Mas esses outros ambientes, eles são muito importantes e são ambientes de educação tão potentes quanto a escola. Então, acho que é importante a gente fazer essa transposição, né? O próprio
o Wilson, quando ele falou, eu não trabalho com educação nem nada, mas eu sou regente de coral. Puxa vida, claro que trabalha com educação, né? Desculpa aí, Fábio, caí. Caiu aí, voltou. Pode terminar ou nem dá Pode, tempo? amada, pode sim. Aí o Eric vai continuar, depois pode sim. eu engato. Vai lá. Desculpa. Por favor, imagina. Então, e a gente, e é exatamente isso, né? Então, essa questão da mitologia, de tudo isso, e de você tratar, né, dos povos indígenas, africanos, de tudo isso. Então, para antes da gente chegar, a gente precisa ir pavimentando um pouquinho esse terreno, né, para a gente poder caminhar com um pouco menos de... É desafiador, claro, né? Eu, particularmente, nunca tive problema com os pais, assim, porque eu faço todo um trabalho antes de falar dos mitos africanos para poder chegar nessas histórias e nessas coisas, para que eles não interpretem como eu estivesse dando uma aula de religião, que é o que eles entendem, né? Exato, Mas o monitoramento está muito grande e eu vejo escolas e colegas que sofrem muito com isso. E então, claro, as histórias são, sem dúvida, esse caminho, né? Mas o sensorial é um caminho muito bom para a gente iniciar, antes mesmo de se dar nome a essas histórias e dar gênero a essas histórias. Eu acho que esse afeto, esse acolhimento, como alguns colegas falaram, não lembro mais quem, sobre a questão do currículo, de ficar em cima da matéria, acho que foi a Rosana, né, que falou. Então, eu vejo que a maioria está nisso, né, de, tem que correr, tem que dar matéria do ano passado, a do outro, não sei o quê, tem que, né, eu vejo pelos colegas, assim, e eu vejo que isso é correr atrás do rabo, entendeu? Porque você acaba, isso não é o que vai fazer diferença, porque essa questão de conteúdo, assim, da matéria do ano passado ou do outro, isso o aluno, ele estando mais preparado nesse emocional, nessa escuta, exatamente porque ele não está com uma escuta, o que você disser entra por um lado e vai pelo outro, porque não é esse o canal. A partir do momento que ele está junto com você, sejam em algumas palavras, aquilo já cria a partir outras vias, e essas vias vão levando. Então, não adianta, você pode encher lousas e lousas, como eu vejo gente fazendo copiar, vamos dar 3 provas, vamos dar 4 provas, vamos dar 5 provas, porque ele não está tirando nota, ele não vai tirar essa nota. Então, essa perspectiva e essa expectativa, a gente não vai chegar, né? Então, assim, a via é outra, e é uma pena que a escola continue por séculos e séculos no mesmo lugar, né? E no mesmo jeito. A minha, principalmente, é uma escola extremamente tradicional, né? Que, inclusive, no sentido de ficar um atrás do outro, ainda se tem essa prática, que eu acho horrorosa, que não era a minha sala, mas que é a escola como um todo, né? Então, obrigada pela escuta aí também. Imagina, amada, imagina. Estamos aqui para compartilhar e criarmos coletivamente possibilidades, né, de como que a gente, né, cria frestas, frinchas, né, enfim, desse sistema que, né, que está a escola nesse momento. Eric, dê continuidade na sua fala. Então, estava chamando a atenção para isso, né, para esses outros ambientes de educação que são tão importantes, né? E aí também dizer para vocês que eu também sou um educador, também sou professor, trabalho na educação formal também, no Fundamental 2 e no médio, e justamente essa bandeira, eu já falei um pouquinho sobre isso, mas é uma que eu tenho levantado, eu particularmente, na escola em que eu trabalho, tanta coisa que já estava errada, né? Que já estava fora do lugar antes da pandemia, agora na volta seria o momento perfeito para jogar elas fora, né? Essa questão do planejamento mesmo, né? Eu várias vezes já falei para coordenador meu, tá bom, eu faço o planejamento que você quiser, mas dali 3 semanas, junto com as crianças, eu vou rasgar ele, eu vou estar fazendo outra coisa, porque passa pela escuta, né, gente?
se você é um educador que não escuta os seus alunos, o que você vai poder ensinar para eles? Ensinar, né? Você não ensina, né? Enfim, o que você vai poder construir com eles? E o que me traz de volta para a história, né? Porque, assim, mesmo na educação, né? Tantos conceitos, a educação, por exemplo, a educação, a necessidade de educação. Toda vez que vem a eleição, vira aquela panaceia, todo mundo promete educação para todo mundo e nunca cumpre. E tantos outros conceitos que vão se cristalizando para depois se esgarçar e depois se esvaziar na medida em que eles se coisificam, né? Então acho que a gente tem que tomar muito cuidado com essas coisas. Como um tempo atrás era a voz. Então é preciso dar voz, é preciso dar voz, é preciso dar voz, e dali a pouco você está dando voz e está todo mundo falando, e está todo mundo falando. Agora a gente também está falando muito em escutar, né? E é preciso escutar, né? É um momento de respirar, escutar. Mas escutar verdadeiramente, fazer disso uma prática. Eu sou um sujeito um pouco verborrágico, vocês estão vendo aqui eu falar. Mas eu de verdade tenho me proposto muito a isso. E eu acho que todos esses exercícios, eles só se concretizam quando ele passa de verdade por você, né? E voltando também para a história, a menina quando escuta o chão, quem que ela está escutando? É a ancestralidade dela, é ela mesma. Então a gente também tem que aprender a se escutar no silêncio, a gente mesmo, para poder receber a escuta de fora, né? E tudo isso a que a gente se submeteu durante a pandemia e que já vinha numa ascendente antes dela, nos hipertrofiou nesse sentido. E a gente precisa reaprender isso. Então, eu acho muito importante esse projeto que a gente está fazendo e acho muito importante também esse espaço de conversa que a gente está tendo aqui. Eu estou olhando aqui para o relógio, já vendo que passou de 9 horas e com uma dor profunda, porque dá para perceber que teria muito mais a conversar. E só antes de fechar minha fala e devolver para a Joyce, falar que aqui no chat tá as referências, né? Inclusive vocês também fiquem à vontade para colocar as referências que vocês foram trazendo para as conversas, os links dos podcasts, o endereço do Contos e Caldos, enfim. E aqueles e-mails, que na verdade quem está atrás daqueles e-mails que vocês recebem sou eu, tá legal? Ali é um canal de comunicação também para a gente poder ir alimentando e aquecendo até o nosso próximo encontro no mês que vem. Gente, alguém gostaria de falar mais alguma coisa? Quem, assim, ficou com, né? Agora já se sente à vontade para falar. Enfim, alguém mais? Dou-lhe uma. Regi. Tá ali bem quieto, né, Regi? Vai lá. Regi! Lenita. Não? Tá tudo bem? Então a gente vai já se caminhando para finalizar. A gente chegou, né? A gente chegou saudando a nossa ancestralidade. A gente vai se conectar também e também vamos nos despedir com a nossa, né? Sempre com a nossa ancestralidade. Então, por favor, para a gente já ir finalizando, vamos deixar os nossos pés com raízes no chão, alinhar bem a nossa coluna. Relaxa essas mãos com as palmas para cima, aí na coxa, no joelho, onde você, enfim, achar melhor. Fique bem à vontade, mas sentindo bem os pés no chão e o topo da cabeça. Isso. E respire. E aí, desde o começo até agora, tudo já está no seu corpo. Olha quanta coisa a gente comeu, a gente se alimentou. Estamos bem alimentados, alimentadas e alimentadas. Eligbara, que é um Exu criança, ele é um Exu que come tudo, ele tem curiosidade pela vida e tudo ele come. E na medida que ele come porque ele quer conhecer o mundo, depois que ele come, está muito farto, ele vomita tudo o que ele comeu de forma transformada e dinamizada. Que esse encontro nos faça vomitar muitas possibilidades, muitas estratégias, muitas outras histórias, muitas outras coisas incríveis que a gente, enfim, tiver que acontecer. E aí eu respiro,
me sentindo farta, farto, farte. Sente bem esses pés no chão, bem essa coluna. E aí sinta essas costas muito quentes. Muito quentes. Sinta essas costas, as suas costas, muito quentes. Muito quentes essas costas. O calor da nossa ancestralidade. E respira. E na medida que eu sinto esse calor nas minhas costas, esse calor vai tomando parte do meu corpo. Ele vai invadindo todo o meu corpo. Das costas ele vai invadindo todo o meu corpo, irradiando todo o meu corpo esse calor. Sinta isso. Com as raízes bem presentes, com a cabeça, lá no topo, essas costas quentes que irradia todo o corpo agora nesse calor. E na medida que esse calor vai se tornando cada vez maior, ele se concentra aqui no meu plexo solar como um grande sol. Sol. Sinta o que é ser sol, um sol iluminado que acende e ilumina outros sóis. E respira. Respira. Sinta o que é ser sol. E vai guardando essa memória. Vai guardando nesse corpo essa sensação do que é ser sol. E no seu tempo, você vai voltando aqui. Abrindo seus olhos no seu tempo. Respirando. Essa sensação do que é ser um sol, acesa, acesa, acesa. Amores, amoras, até o nosso próximo encontro. Eu já estou ansiosa para que aconteça, para que a gente possa trazer o que será que virá nesse próximo encontro, depois desse. Quantas possibilidades, quantas outras histórias. Até daqui a pouco.